Olá, queridos do Senhor, eu sou a pastora Rose Stutz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Creia, o Senhor tem uma palavra de vitória para a sua vida. Se inscreva em nosso canal, curta, comente e compartilhe. E agora fique com a palavra de vitória com o nosso amado pastor Jorge Stutz. Atos 9, a partir do verso 36. Podemos fazer a leitura? Diz assim então, está aqui ó, na tela, diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Dorcas significa gazela, significa formosura, beleza. Então, em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, ficando doente, morreu. E tendo-a lavado ou dado banho no corpo, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, Lida, uma outra terra, uma outra cidadezinha, um outro lugarejo, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhes mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Feche seus olhinhos e faça uma oração. Tenha liberdade, faça uma oração. Obrigado, meu Deus, pela palavra que foi lida. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa. Essa atmosfera faz bem à nossa alma. Esse lugar faz bem à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso corpo, porque esse lugar é um lugar de cura. Isso aqui é um hospital divino, é um hospital de Deus. Então, meu Pai, nos ensina através da Tua palavra. Ministra o nosso coração e que possamos sair daqui hoje muito mais convertido do que ontem, muito mais inteligente e conhecedor da Tua palavra. Faz isso na nossa vida, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir forte? Amém? Pois bem, querido, Jope, quando nós falamos de Jope, nós lembramos de Jonas. Para onde que Deus queria que Jonas fosse? Hã? Ninguém fala. Para Nínive. Jonas queria ir para onde? Hã? E aí o que é que você liga uma coisa com a outra? O que é que tem a ver isso? Quando nós falamos de Jope, nós lembramos de Jonas, porque em Jope, ou perto de Jope, há uma cidade que se chama Lida. Se você buscar a história de Jonas, você vai ver uma conexão a isso. Mas em Jope, tem uma discípula importante, diferenciada. Alguém importante. Essa mulher se chama Dorcas. Essa mulher, ela estava cheia de Deus. Porque quando alguém tem boas obras, esse alguém tem Deus.
Então essa mulher estava cheia de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus é benigno porque o seu caráter é bom. Quando a Bíblia diz que Satanás é maligno porque o seu caráter é mau. Desliga as luzes aqui para mim, faz favor. Então entenda isso. Em Jope, uma discípula chamada Dorcas, ela estava cheia de boas obras. Essa mulher era importante e naquele dia, e aconteceu naqueles dias que ela ficou doente e morreu. É importante a gente mergulhar nesse assunto, porque até mesmo a pessoa, por mais crente que seja, por mais convertido que seja, também fica doente e também morre. E isso aconteceu com Dorcas. Naqueles dias, enfermando ela, morreu. E a levaram para um quarto alto. Esse quarto alto era o quarto da oração. Na casa de Dorcas, muitos dizem isso, usam esse termo. Havia uma torre de oração, um lugar do concerto, um lugar da consagração, um lugar da entrega. Talvez na casa onde você mora tem muita gente. Quando você vê que um saiu para trabalhar, outro saiu para passear, outro saiu para a rua e você ficou sozinho, aí você tem a oportunidade, você vê uma atmosfera bela para poder falar com o pai, para poder fazer uma leitura bíblica, você vai entender, a conexão vai te dar vantagem, entendeu? Então, na casa de Dorcas havia um quarto alto, que ela havia preparado para se conectar com Deus, porque essa mulher era uma mulher cheia de boas obras, cheia de Deus. Um dia, enfermando ela, ela morreu, foi levado para o quarto alto. Lida era perto de Jope, 16 quilômetros. Quantos quilômetros? 16 quilômetros, mais ou menos, de Jope. E em Lida está Pedro. Pedro está em Lida, trabalhando em favor do reino. Pedro estava ali, olha, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse vir com eles. Levantou-se imediatamente. Que prontidão, né? Que coisa incrível, olha que prontidão. Levantou-se imediatamente. Graças a Deus por essa prontidão de Pedro. Levantou-se imediatamente, porque não é assim com muitos. Quando precisa de uma urgência, é uma lentidão incrível. Eu sou super rápido. Pastora Rose fala sempre que eu sou super rápido na minha corrida, na minha jornada, na minha força. Pois bem, Pedro levantou-se imediatamente. Levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram no quarto alto. Todas as viúvas a rodearam. O rodearam. Cidade de Jope, cidade portuária, muitos pescadores, muitas viúvas, porque os homens saíam para o mar e não voltavam. Não é como hoje, que tem bússola, que tem equipamento, que tem preparo, que tem embarcação de primeira qualidade. Não. Cidade portuária onde os pescadores iam e não voltavam. E com isso a cidade se encheu de viúva. E no meio delas estavam Dorcas. As viúvas rodearam Pedro, chorando. Olha o sentimento. Chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Olha como isso aqui é impressionante. Em primeiro lugar, as viúvas rodearam Pedro chorando. Você sabe muito bem que no tempo dos profetas e dos reis, em mortes eles pagavam mulheres para chorar. As artistas do velório, elas choravam mesmo, mas aqui não. Aqui era um choro de sentimento, de dor, porque Dorcas era amada. Porque Dorcas era especial.
As viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas que Dorcas fizera para elas. As túnicas, aleluia, e passou um montão. Olha que Dorcas, as mulheres choravam, rodeando Pedro, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, fez sair a todos porque ele precisava dessa conexão do silêncio. Muito choro, muito grito, muito pranto. Então Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Que coisa gloriosa isso. Que coisa gloriosa. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe vivas. Apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Escute isso. E ficou muitos dias em Jope, Pedro, na casa de um certo Simão curtidor. Não é o Simão que tem hoje, que curte tudo que vê na internet, não. Esse aqui é outro Simão. Aí você, olha, escute isso. Foi isso notório em toda Jope. Muitos creram no Senhor e ficou muitos dias em Jope. Alguns dizem que ficou aproveitando esse avivamento, esse poder, esse milagre. Muitos dizem que Pedro ficou ali por volta de 3 anos. Aproveitando esse fogo, esse mover, esse sobrenatural, ali ele pairou por 3 anos. Mas tem algo que me chama a atenção aqui. Olha isso. Isso aqui me chama a atenção. Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali. Isso aqui mexe comigo, ó. Pedro estava ali. Mexe comigo. Sabe por quê? Porque me faz refletir na transformação da vida de Pedro. Saiba você que o homem tem um poder de mudança incrível. Não muda quem não quer. Eu trabalhei com um ímpio, e eu também era ímpio. E um dia, na mesa de uma loja no centro de Vitória, ele bateu um maço de cigarro na mesa e disse assim: nunca mais eu uso isso. Ele estava escravizado por isso há mais de 30 anos. Acredite você, e nunca mais usou cigarro. Eu estou falando de ímpio, de gente que não tem a conexão com a palavra, de gente que não tem experiência com Deus. Mas Deus deu ao homem um poder de superação e de transformação incrível. Não muda quem não quer. É claro, seria idiota se eu dissesse para você que é fácil. Não. Mas aquele que te chamou e vocacionou tem poder para fazer mudança na tua vida. Você não muda sozinho. Hoje você tem o Espírito Santo. Como é que esse moço mudou? Não sei. Ele disse que não faria e não fez mais. Deus deu ao homem um poder de mudança incrível. As igrejas estão cheias de homens e mulheres que eram demônios lá atrás. E hoje vivem em um versículo que está em Romanos, quando diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É para Jesus melhor, então. E quando eu olho que eles estão procurando Pedro, Pedro era o pior dos 12, talvez só não perdia para Judas. Talvez, hein? Talvez. Só não perdia para Judas. Porque no ser humano tem essa questão.
Nós estamos dentro da igreja, mas pode ser que lá fora tem gente melhor que nós. No caráter, na honestidade. Sabia disso? Na mansidão. Pode ser que lá fora tenha gente melhor que nós. O salmista diz que aí fora tem um exército que ainda não louva a Deus. Ainda, mas vai louvar. Por isso que chega gente de fora para dentro e daqui 2, 3 anos já é evangelista, já é ministro, já é pastor, e o outro está aqui há 30 anos, está do mesmo jeito. Então Deus deu ao homem um poder de mudança incrível. Ó, nós estamos falando de Pedro, mas eu quero falar de Dorcas. Porque isso aqui me impressiona, o poder de transformação do homem. As igrejas estão lotadas de pessoas que trabalhavam para as trevas, mas hoje é luz. Que vivem isso, que lá fora abundou o pecado, mas aqui está superabundando a graça. Então eles estão procurando Pedro, é Pedro. Pedro que eles estão procurando. Se você olha Mateus 6:23, consegue? Olha o que diz Jesus falando, palavra de Jesus. Mateus capítulo 6, verso 23. Isso quem está falando é Jesus. Se porém... É isso mesmo? Deixa eu olhar aqui. Aleluia. Aleluia. Não, procure ele. Vire para cá. Espera aí que eu vou achar ele e te passo. Quem está falando de Pedro é Jesus. Quando o Senhor Jesus disse, quando Pedro disse para o Senhor Jesus, olha, não, Senhor, o Senhor não vai morrer em cruz, não, eu não vou permitir, eu não vou aceitar, não vou deixar, não vou querer. Jesus vira para Pedro e disse o seguinte para Pedro, olha, aparta-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço. Então, analisa isso. Jesus está chamando Pedro de Satanás e está dizendo que Pedro é uma pedra de tropeço. Achou aí, Miriam? 16:23, viu? Não falei para você? Então, olha qual é a palavra que Jesus está dizendo a Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Uma outra versão diz, pedra de tropeço. Pedro é o mesmo que foi chamado por Jesus de Satanás e pedra de tropeço, que agora está sendo procurado pelos homens. Porque Pedro mudou. Porque Pedro passou por uma transformação. Pedro, que era chamado de Satanás e pedra de tropeço, agora ora e ressuscita morto. Eu quero que você pega isso em nome de Jesus, hein? E vai para casa pensando nisso, e dorme, sonha com isso, e amanhece transformado. E essa palavra serve para mim também, tá? Pois Pedro, agora sendo procurado pelos homens, porque passou por um processo de transformação. Olha o que diz nessa mudança de Pedro em Atos 5,15. Um pouquinho antes, Atos 5,15, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro o tocasse. Como pode alguém ser chamado de Satanás, de pedra de tropeço e de escândalo, e estar num nível como esse agora? Como é que pode isso? E nós ouvimos a palavra de Deus toda hora, todo dia, todo momento, pam, 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 batendo, 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 e o ano que vem, daqui 3, 5, 6, 8, 10 anos, nós somos as mesmas pessoas, não mudamos em nada. Como pode isso? Me explica aí, você que é inteligente. Me explica isso, Lu Lima. Eu quero saber se ao longo dos anos nós estamos na igreja pregando, dançando, tocando instrumento, fazendo a obra,
E os anos passam, nós não melhoramos. Nós pegamos a rota contrária. Muitos pioram, senhoras e senhores. Ficam soberbos, ficam arrogantes, ficam ignorantes. Pega o caminho contrário. Infelizmente conheci um assim, no meio de outros tantos. Mas chegou aqui, era uma ovelha. Pensa numa ovelha. Mas os últimos dias aqui já era um urso. Ou uma ursa. Pega a rota contrária. Aqui a gente está vendo um homem que por várias vezes errou, e errou muito. E agora ele é procurado pelas pessoas, porque em Jope chegou-se a notícia que a sombra de Pedro resolveu o problema. Pedro é procurado. Em Jope já sabia que o Espírito Santo é a unção de Deus, já pairava sobre aquele homem que um dia foi Satanás, foi pedra de tropeço e foi motivo de escândalo, mas agora ele mudou. Mas agora ele é outra pessoa. Não é mais o mesmo. O poder da transformação de Deus na vida de um homem, quando o homem entende a mensagem. Não é religião, gente. Não é religião. Entende? É o nome de Cristo vivo. Os tolos brigam por isso, por religião. Se matam, se morrem por religião. Não é religião. É o Cristo vivo que faz isso na vida de Pedro, que faz na nossa vida. Para pensar. Então, quando eu me deparo com isso aqui, volte lá. Quando eu me deparo com isso aqui, que os homens estão correndo atrás de Pedro, eu penso, tem jeito para nós também. Oh, tem jeito para nós também. Esse Deus aqui, o dono desse texto, dono do contexto, ele é o mesmo. Continua operando da mesma forma, na mesma grandeza e proporção. Ele não mudou. Então eu acho isso incrível. Porque eu sei que essa unção boa tem poder para mudar a nossa vida também. Não aceite, senhoras e senhores que me ouvem, não aceite a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, você está do mesmo jeito. Tem que haver evolução, tem que haver crescimento. Sim ou não, gente? Então fala glória a Deus, aleluia, pula, grita, faz alguma coisa, gente. Manifesta de alguma maneira. Senão eu pego o microfone por aqui e já vou embora. Se manifesta de alguma maneira, essa palavra para nós é viva e eficaz. E ela é boa, ela promove vida. Vai saber que muitos de Jope não foram perturbados e atentados por Pedro lá atrás. Mas agora eles entendem, não, rapaz, o homem mudou. O homem tem Deus, rapaz. Agora o homem tem Deus. Era a história de Saulo, agora é Paulo, o homem tem Deus. Não quero ele aqui, rapaz, a pessoa mudou. O homem muda. A pessoa muda. Você acha que a pessoa vai nascer, crescer e morrer na mesma miséria? Ou para pior ou para melhor, mas muda. Pois bem, então Pedro está nesse cenário aqui com Dorcas. Essa mulher toda especial de Atos capítulo 9. E o que eu digo para vocês é o seguinte. Volta lá para Atos 9:36. O que eu digo é que essa mulher é importante porque ela estava cheia de boas obras. Então, falta 8:55, eu vou falar aqui só mais 10 minutinhos. 9:05, eu te libero, tá bom? Então, eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, dentro desse texto que eu li, eu vou passar rápido, em curtas palavras para vocês, 3 lições sobre a vida de Dorcas. Primeira, vou ser bem enxuto. Primeira, essa mulher não tinha filho nem marido.
E nem por isso era uma doente. Você não vê ela morrendo, você não vê ela com deprê, você não vê ela murmurando, você não vê ela reclamando. Ela está melhor do que Raquel. Foi Raquel que gritou: Deus, dá-me filhos, senão eu morro. Ela está no cantinho ali, contente com Deus. Contente com Deus. Ela não tem mimimi, ela não tem reclamação, ela não tem, olhe para mim, ela não tem o que muitos hoje em dia têm. São procuradores de guerra, inventores de males. Entendeu? Pessoas que têm a vida alinhadinha e vivem cheio de murmuração e de mimimi, de reclamação. Só piora. O deserto é do tamanho das palavras que você libera. Você encurta ou alonga o seu deserto. É você que tem a medida, é você que tem a trena, é você que tem a linha. É você. Essa mulher não tem marido e nem filhos, mas está lá servindo a Deus de contínuo e cheia de boas obras. Ela não tem ódio, ela não tem ira, ela não tem inveja. Pronto. A mensagem de Dorcas para nós é a seguinte: o meu Deus para mim é suficiente. Deus disse para as mulheres que não casam: tem problema não, eu sou o seu marido. E Dorcas está... Aí você olha para a vida dessa mulher, que não tem nada disso, que era importante. Vocês sabem, vocês leem a Bíblia, vocês conhecem a história de Israel. Vocês sabem que mulher tinha que ter marido e ter filho. Ela não tem. Ela não tem, mas ela não morre. Ela está contente com Deus. Talvez essa palavra, esse sentimento é o que nos falta. Contentamento. Pessoas que servem a Deus contente. Isso basta. Se você não está comendo a comida que você gosta agora nesse mês, nesse ano, não tem problema não, você está sendo alimentado. Está ótimo. Contentamento. É isso, então ela tem isso. Uma das lições de Dorcas é isso, ela está contente. Não tem marido, não tem filho, mas tem Deus, a unção de Deus sobre a vida dela. E ela vai tocando a vida. Ela vai fazendo a vida melhor. É você que faz a sua vida melhor. Não é o João, não é o Pedrinho, não é o Antônio, não é o pastor. É você que faz a sua vida melhor. Através do direcionamento da unção e da bondade e misericórdia de Deus. Aí fica botando... Já pensou se Dorcas vai por essa linha? Eu sou uma miserável mulher, não tenho marido, não tenho filha. A culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo. Não. Nós fazemos a nossa vida melhor quando somos obedientes a Deus. Você que faz. Está reclamando de quê? Está com a vida alinhadinha aí, ó. Então olha as lições de Dorcas para a nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. No mundo inteiro tem Instituto Dorcas. Talvez alguém aqui já ouviu falar nisso. No mundo inteiro existe, olhe para mim, no mundo inteiro existe Instituto Dorcas. Nos Estados Unidos é o internacional, é o melhor. Milhões de pessoas são alimentadas e cuidadas por esse instituto que veio da onde? Dessa mulher. Uau! Isso é incrível. Isso é incrível. Por uma mulher que muitos nem conhecem. Pois é. Na casa de Dorcas não tem filhos correndo, não tem marido torrando, mas tem a unção de Deus, que é mais importante. Isso é incrível. E ela segue a vida. Ela toca a vida, ela é feliz. Ela é tão feliz que a vida dela é cheia de boas obras. Só quem tem Deus e felicidade faz isso. Então, eu estou falando sobre 3 lições, rapidinho. A segunda é, olha, escute isso. Dorcas não era uma profetisa como Ana. Não era uma juíza como Débora. Ela não tinha patente, mas ela tinha uma agulha. Para você que não entendeu a leitura, Dorcas era costureira.
Fazia roupas, fazia túnicas e dava para as viúvas. Não tinha patente de grandeza, não tinha nome espalhado, não era uma Ana, não era uma Débora, mas ela tinha uma agulha na mão. Uma agulha. Aí de repente ele olhou para aquela agulha e disse: meu Deus, como posso te servir? Como posso te servir, Senhor? Quem sabe na oração: Senhor, tu conhece meu coração, não estou reclamando, eu não tenho marido, não tenho filho, mas eu posso te servir em quê? Em que eu posso te servir? É como se Deus estivesse falando para Dorcas que ele falou para Moisés. Lembra quando Deus falou para Moisés na frente do mar vermelho? Quando Moisés falou: e agora, Deus? Lado direito, descampado, esquerdo também, atrás vem Faraó. E agora, Deus? Deus diz o que para ele? Olha para a tua mão, rapaz. O que é que você tem aí? Ele olhou: ah, eu tenho um cajado. Pois é, rapaz. É isso aí que você vai usar, é cajado. É a unção, é a autoridade. Então naquele dia, talvez, quem sabe, Deus, como posso ajudar no reino? O que é que eu posso fazer? Deus deve ter falado: você tem uma agulha. Olha o tamanho de uma agulha. Olha o tamanho de uma agulha. Você já ouviu uma frase assim: ah, é como achar uma agulha no palheiro? Pois é, Deus achou Dorcas em Jope. Com uma agulha na mão, fez a obra de Deus. Alegrou o coração de Deus. Fazia túnicas, fazia roupas. E tem um detalhe: se você for mergulhar por esse lado, por que é que Dorcas se especializou em fazer túnicas? Túnica é uma roupa espiritual. É um revestimento espiritual para dar para os sofredores, para as viúvas. Entregando a ela um revestimento. Agora você tem uma túnica. Lembra da túnica de José? Foi a causadora de uma guerra terrível. Então ela não fazia qualquer roupa, não. Com uma agulha. E nós? Olha para mim. Você está olhando para mim? Por favor, já eu termino. Depois você conversa aí, olha para mim. Ela tem uma agulha, gente. E alegra o coração de Deus. E nós? Quantos estão falando: mas como que eu vou fazer? Eu não sei como. Eu não tenho nada. Como é que eu vou fazer para trabalhar para o reino? A mulher tinha uma agulha. E era, bom, pelo menos eles dizem, e era sexo frágil. E abalou aquela cidade, de gente chorando na porta da casa. Mobilizou aquele momento, aquela cidade vizinha. Corre atrás de Pedro, os varões foram e parou a cidade. Uma mulher, sexo frágil, com uma agulha. Você não serve para fazer nada. Não acredito. Ah, eu não acredito. Aleluia. Pode se alegrar, ó. É igual Bezentacil, dói, mas sara. Uma agulha. Uma agulha. Quer dizer, nós temos muito mais que isso. Se dedicou ao próximo. A vida dela ao próximo, entregou ao próximo. Entendeu? E aí, ela fez com que os céus descessem sobre ela. São pessoas importantes que a Bíblia nos apresenta e às vezes nós nem conhecemos. Se olhar para ela assim: puxa vida, o que essa mulher tem? Essa mulher é uma costureira. Nenhum demérito nisso, eu acho que é clássica essa profissão. Entendeu? Mas aí ela está muito ligada a pessoas que Deus chama. Olha, Deus chama Amós, um boiadeiro. Aí Deus chama Paulo, construtor de tendas. Aí Deus chama Eliseu, um lavrador da terra. Para pensar. Porque não é questão de o que a pessoa faz. Não é nada a ver com isso. Ah, eu vou chamar porque é aquilo que a pessoa faz, não.
é aquilo que a pessoa ouve, é aquilo que a pessoa obedece e aceita. Essa é a proposta, independente do que ela faz. Deus não chamou Raabe, uma prostituta. Não mexeu com aquela região, uma prostituta, com um sinal, uma corda de escarlate. Ela foi usada por Deus para que Deus movesse o sobrenatural. Deus usou Jefté, tocado de casa pelos irmãos, filho de prostituta. Agora tem diante de nós uma mulher que tem uma agulha e fez isso tudo. O que é que nós podemos fazer para o reino, então? A pastora Rosa orou aqui, os nossos irmãos que voltaram para casa, e na oração ela disse que essas mortes possam nos ensinar que a gente está passando e que a gente não tem tempo para ficar brigando com um com o outro, cheio de contenda em casa, com o filho, com o marido, com o irmão, cheio de contenda na igreja, no trabalho. Isso é tolice. Purifica sua alma, seu coração, tenha paz. Então, número 1 dessas lições que eu tiro dela é que não tinha marido e filho, mas rompeu. Não era profetisa, não era juíza, mas tinha uma agulha. E número 3, para encerrar, ela estava cheia de boas obras. Vou dizer para você algo aqui dentro, verso 36, Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, escuta isso que eu vou falar para você. Escute isso. Dorcas não era juíza, não era profetisa, ela não tinha nada disso do que eu mencionei aqui. Mas ela conseguiu ser mais elevada. Está olhando para mim? Não tinha nada disso do que eu falei, mas ela conseguiu ser mais elevada do que todas as mulheres na Bíblia. Em que sentido que eu falo isso? Por causa disso aqui, Nenhuma mulher na Bíblia você vai ver que é chamada de discípula. Só Dorcas.